A paz do Senhor, queridos. Graça e paz. Vamos a mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical, lição número 11, a relevância do discernimento. Essa lição ela está dentro do nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2022. Estamos fechando esse terceiro trimestre aí com os ensinamentos do Sermão do Monte, coisa fantástica da parte da Bíblia Sagrada. Nós somos da Assembleia de Deus a DETAG e estamos aqui em Águas Claras, a Areal. Vamos à lição, então? O texto áureo vai nos falar que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Tiago, capítulo 1, verso número 5. Esse texto áureo, ele vem trazendo a fonte de sabedoria, a qual nós devemos sempre estar nos apegando, a fonte de sabedoria a qual nós devemos estar sempre buscando. A verdade aplicada, não muito também aqui distante a esse ensinamento a qual nos leva a Jesus, nos diz: precisamos de constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionamentos, ou nos relacionarmos com discernimento e com equilíbrio. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quer sempre nos trazer esse discernimento, esse equilíbrio espiritual. No decorrer dessa lição, nós vamos aqui ensinar o discernimento entre o certo e o errado, que é uma noção, é uma característica, na verdade, que o homem ele vem tendo após a queda, na verdade, né? Ele vem de maneira que nós poderíamos chamar hoje de natural, né? Embora nós não estejamos na nossa naturalidade, porque o nosso natural, se nós formos pensar a nível da Bíblia Sagrada, o nosso natural seria a nível de paraíso, Adão e Eva, né? E após a queda aconteceram algumas coisas e nós tivemos que, na verdade, viver com essa nova realidade. Nós devemos mostrar como a hipocrisia é cega e injusta, né? E isso em todas as áreas, em todos os parâmetros, não só no conceito religioso, mas também no conceito jurídico, no conceito profissional. Essa característica hipocrisia, ela é algo realmente que não tem, quando apurada, ela não dá um resultado positivo, significativo, de amor, ou que possa mudar a vida de uma pessoa. Nós devemos destacar a santidade e a riqueza do Evangelho. Essas duas coisas é muito interessante. A princípio, a santidade e o Evangelho, ele em todo o seu parecer, ele é mostrado para nós como uma riqueza infindável, uma riqueza memorável. Isso é de grande valia. O texto de referência nos encontra no Evangelho ao qual escreveu Mateus, capítulo número 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Versículo número 1. Versículo 2. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a traves que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ensinamento que nós aprendemos direto e tiramos dessa passagem bíblica, desses versículos bíblicos, né? É que a gente não pode um doente cuidar de outro doente, um cego conduzir um outro cego. Então é preciso que nós estejamos com os nossos olhos bem abertos, né? Nossos olhos precisam estar curados da cegueira para que nós possamos estar, na verdade, lançando mal desse evangelho. Esse é uma condição muito imprópria, né? A falta de reconhecimento do seu estado espiritual, né, diante de Deus, nos impede até mesmo de sermos ajudados por Deus, tratados por Deus. As leituras complementares, ela vai trazer uma noção e vai nos levar a essa fonte de sabedoria a qual Cristo ele se apresenta. O Senhor vê o coração do homem. 1 Samuel, capítulo 16 e 7. Quando Samuel vai ungir a Davi, e ele encontra os irmãos de Davi, e ele acaba, na verdade, intentando para a aparência e não para o coração. Então é muito digno e seria muito digno, de grande valia, a gente poder, na verdade, sondar o coração das pessoas. E esse discernimento espiritual, ele só é dado por Deus.
Esse discernimento ele só vem a partir de Deus. Não há escola, não há uma banca escolar, uma faculdade que nos ensine a matéria de discernimento. Ele pode ser, ainda que seja estudado, ele não pode ser, na verdade, praticado com excelência, ainda que você seja aí um PhD na banca ou nessa matéria que, que aparece como discernimento espiritual. Embora que a palavra de Deus vai nos falar que o homem espiritual ele discerne todas as coisas, o homem material ou o homem carnal, ele não discerne coisa alguma. O coração do povo está endurecido. Essa é uma realidade momentânea dos nossos tempos. Nós vamos ver pessoas que estão realmente com os corações endurecidos, difíceis e intratáveis. E isso é um ponto culminante para a condição do evangelho. A igreja atual, a igreja que nós estamos vivenciando no século XX, ela tem uma característica diferenciada de todas as outras igrejas. A pessoa que serve, a pessoa que congrega, a pessoa que ministra, ela tem se voltado para padrões e para situações a qual, se nós, quando olhamos a palavra de Deus, certamente alguns pontos serão repulsados, serão negados. O homem natural e as coisas do espírito, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. Quando ele cita Coríntios, nós vamos notar que a igreja de Coríntios é a igreja que, pela descrição da igreja de Coríntios, é a igreja que possuía todos os dons espirituais. Mas embora havia muita carnalidade, havia muito evento, na verdade, onde eles expressavam a sua carnalidade, a sua situação de não conversão. E isso é preciso ser verificado. É preciso ser julgado. Julgue-se o homem a si mesmo. Gálatas capítulo 6, verso 1, encaminhar com espírito de mansidão. Então nós devemos assim viver com esse espírito, estar com esse espírito, para que nós possamos assim ter esse discernimento. Mansidão. A pessoa mansa, ela é tardia em falar e ela é ligeira em escutar. Tiago 5, 19 e 20, acerca da conversão de pecadores. Essa é uma parcela fundamental. Não só obstante a conversão. A conversão ela não consiste apenas em você confessar a Cristo, mas que a pessoa ela possa ser encaminhada. Nós vamos notar e vamos ver que algumas pessoas se convertem e só se convertem, elas não continuam, não seguem, na verdade, a sua caminhada. Elas tomam um outro rumo. Então essa conversão ela não é genuína. A conversão, quando ela é genuína, quando ela é própria, quando ela nasce de dentro, quando o Espírito, na verdade, o faz, e não há um constrangimento para que a pessoa aceite a Jesus, para que a pessoa faça aquela verbalização de aceitar a Cristo, ela, diferentemente, ela segue um caminho totalmente puro, ela vai buscar, na verdade, sabedoria em Deus. O perigo dos falsos mestres, 2 Pedro 2 e 22. Essa é uma característica, 2 Pedro já é escrito, já quando os nossos apóstolos já estavam sendo meio que flagelados, já havia alguns que estavam sendo mortos. Então nós vamos ver o evangelho já naquela época, né, mudando a sua característica, tomando uma nova roupagem. Agora cabe a nós analisarmos o evangelho hoje, 2022 anos após esse período, né, podemos assim dizer, em média, após a escritura dessa carta. Como está hoje os púlpitos da igreja? Como está a igreja hoje em si? As pessoas que sobem aos púlpitos para poderem pregar o evangelho. São hoje o que nós chamamos e conhecemos por profissionais do púlpito. E nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Os motivos que nós devemos estar orando no decorrer da semana, e estamos orando, dentre outras, né? Uma lista de orações, de pedidos de orações, pessoas enfermas, né? Nós temos aí essa semana, estamos com a irmã Albina, a Camada, né? Está na UTI. Pedimos orações por ela, estamos orando por ela. E tantas outras coisas, nós devemos orar para que possamos compreender o verdadeiro valor das coisas santas, para que nós possamos ter uma vida nesse sentido. Então, a oração é necessária, e não só a oração, mas também a atitude, a mudança de atitude. Eu preciso mudar enquanto as coisas santas, enquanto o evangelho de Deus, eu preciso fazê-lo. Você também certamente precisa fazê-lo. E não há quem não possa, quem não tenha que dar uma modelada, uma repaginada na sua vida cristã. Ok? Então vamos lá. Jesus ele vai começar do ponto de partida dizendo que é preciso praticar a palavra de Deus. Esse é o ponto de partida. Então o discernimento entre o certo e o errado, ele é preciso existir. É preciso que nós tenhamos esse discernimento. E isso é preciso que nós
tenhamos a cautela, na verdade a sabedoria para podermos julgarmos o certo e o errado. Não prevalecer o meu querer, a minha vontade, o ego, o meu ego. O meu ego ele tem que ser jogado fora, ele tem que ser extirpado e banido da minha vida. Cristo precisa sentar no meu coração e eu preciso julgar as coisas segundo o coração de Cristo e não segundo a minha vontade e o meu querer. E para isso eu preciso então conhecer a palavra de Deus, porque ela revela Cristo para mim, me dá sabedoria para que eu possa ter discernimento entre o que é certo e entre o que é errado. Não só na vida cristã enquanto igreja, né? Organismo igreja, né? Eventos na igreja, escola bíblica dominicais, momentos de ensinos da palavra de Deus, mas também no meu dia a dia, na minha correria, na faculdade, na escola, no meu trabalho, aonde quer que eu vá, indo ou voltando, eu preciso ter esse discernimento. Então, o texto começa dizendo 1.1, dizendo não julgues, nós não devemos julgar, ok? Vamos entender esse não julgar, né? Qual é a forma, como podemos viver sem não julgar uma pessoa? Como nós vamos, na verdade, saber o que é certo e errado sem levantar um julgamento, sem tratar, na verdade, desse assunto? Jesus, ele dedicou, assim, um espaço, podemos dizer, bem robusto, né? Para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia, que os levava a uma aparência externa de justiça para serem religiosos ou elogiados, né? Aparentemente por serem religiosos, pelas pessoas. Mateus 6, 1 e 18 vai tratar desse assunto, Jesus tratando com aquelas pessoas que eram os doutores da lei, conhecedores da palavra de Deus, e agora estavam usando dessa artimanha, desse adjetivo, que é a hipocrisia. Agora, ele reconhece que seus discípulos também podem cair na mesma hipocrisia. Jesus traz esse ensinamento para mostrar aos seus discípulos, para que eles não se engodassem, para que eles não caíssem, na verdade, nessa armadilha, não entrassem por esse caminho também e se perdessem nesse caminho da hipocrisia. É isso que Jesus então quer. Então a ordem de Jesus de não julgar os outros pode ser mais amplamente citada de uma maneira dentro da sua declaração. Muitas pessoas usam esse versículo na tentativa de silenciar, né, as pessoas que lançam críticas sobre eles. Então ela vai lançar isso, não julgues para não ser julgado. Quem é você para me julgar, né? Por que você está me julgando? E acaba jogando no rosto de outras pessoas algumas coisas que ela, por sabedoria, ela possui ou detém. É isso que o versículo está tratando, é isso que a lição ela vai tentar tratar esse entrave, né? Não é porque hoje eu estou aqui, vou dizer qual o termo que eu usaria, né? Estou diante de um momento de gravação, de um comentário de uma escola bíblica dominical, por ter me dedicado, por ter ainda que eu tenha estudado, que eu vá desprezar o pequeno, que eu vá, na verdade, subjugar aquela pessoa que não tem um conhecimento pleno, né? Que está começando agora no Evangelho. Não, não é isso. Eu preciso de maneira amável, de maneira afável, eu preciso, na verdade, conduzir essa condição para que isso não venha a acontecer. Quem julga será julgado, e isso é fato, né? Eu vou além, eu diria que todos serão julgados um dia, né? Todos teremos que apresentar e prestarmos contas daquilo que nós fizemos, daquilo que nós estamos a fazer, né? Das nossos afazeres, dos nossos pensamentos. E nós seremos julgados de uma maneira totalmente diferente. Nós seremos julgados pelo aquilo que foi vivido e vivenciado no nosso coração, na nossa mente, naquilo que está dentro da nossa razão, ok? Então, quem julga será julgado. A existência de Jesus aqui, essa presença de Jesus, quando ele se mostra, na verdade, aqui, quem julga será julgado, ele vem trazer para os seus discípulos que nós não devemos ser inclinados a julgar e a censurar. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 14, 10 a 13, ele vai tratar sobre essas nuances, essas questões do julgamento. A firmeza do compromisso dos discípulos com o reino de Deus e a justiça, elas são exigidas deles. Então o reino de Deus ele vai nos exigir de nós que nós tratemos as pessoas, levemos as pessoas ao grande juiz, né? Ao grande juízo, que é Deus. E não nós nos colocarmos no lugar do juiz, do juízo, né? Daquele que é o juiz, que é Deus, para podermos tratar da vida das pessoas. Não, não é assim. Nós estamos aqui para conduzir as pessoas ao reino, para que eles possam se achegar diante da palavra de Deus e conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Os que julgam assim serão julgados, não pelos homens, o que traria pouca consequência, né? Se eu for julgado pelos homens, eu vou trazer poucas consequências. E mesmo porque as pessoas acabam olhando para mim e acabam, né, se agradando de mim, né, se aparecendo, se
aparentando da minha pessoa. Então não seria o julgamento. E as pessoas não me conhecem realmente como eu sou. Eu vou ser visto e vou ser conhecido como eu sou quando eu estiver diante de Cristo, presente a Cristo. O discípulo que toma sobre si a tarefa de julgar o que o outro faz, ele usurpa o lugar de Deus. É isso que nós estamos querendo falar aqui, né? Então, assim, nós não podemos ser usurpadores do trono de Deus. Não, nós devemos ter Deus em nosso trono, que é o nosso coração, em nossa mente, para que assim nós possamos julgar. Romanos capítulo 14, verso 10. Jesus, ele alerta os seus discípulos nessa questão, no que tange essa questão. Jesus, ele vai trazer esse alerta sobre o erro de se colocarem acima dos outros para declarar a culpabilidade das pessoas diante de Deus. Ok? Não, não é isso. Nós estamos aqui para podermos conduzir, eu volto a falar, conduzir, não julgar, não sentenciar. Porque quando nós julgamos, nós temos que partir para a segunda instância. E a segunda instância é lançar, na verdade, uma sentença. Nós não estamos aqui para lançar uma sentença. O próprio Cristo, quando veio ao mundo, ele não veio, ele falou, eu não vim para condenar. Eu vim, na verdade, para trazer, na verdade, uma aparência, para trazer um julgamento e para mostrar um caminho, ok? Para mostrar os nossos erros. Essa seria a ideia. O dia de julgamento ainda não chegou. Nós precisamos, então, entendermos esse momento ao qual estamos vivendo. Devemos ter cuidado para não fazermos esse tipo de julgamento, porque nós também seremos julgados por cometer um pecado pior do que aquele que estamos denunciando. E às vezes isso acontece de uma maneira muito contundente. A pessoa, naquilo que ela julga, né, ela incorre no erro, né? E ela não consegue, ela está escravizada àquele erro, àquele estado em que se encontra. O autocontrole no julgamento. O autocontrole é o domínio próprio. Nós devemos ter domínio próprio. Nós devemos ser tardio em falar e devemos ser, na verdade, apressados no ouvir. Então, ouvir uma pessoa, sabe? Receber uma pessoa para um aconselhamento, né? Para tentar junto chegar a uma saída, a um discernimento. Não nos cabe ventilar aquilo ali. Não nos cabe, assim, eu, diante de uma condição, de um erro de uma pessoa, não me cabe ventilar aquele erro, na verdade, a janela de todos. Expor a pessoa a aquilo que o mundo vai chamar de constrangimento e não tratar definitivamente daquela pessoa, né? O afim seria eu levar um conselho, tratar a situação daquela pessoa e ali ganhá-la para o reino de Deus, para levá-la a uma convenção genuína e verdadeira. Aparentemente, algumas pessoas têm uma necessidade psicológica de descobrir e divulgar defeito das outras pessoas. Nós chamamos muito isso as pessoas que são fofoqueiras, né? Usamos esse texto, esse adjetivo. E tem pessoas que parece que psicologicamente elas querem saber o que houve. Elas querem saber o que aconteceu. Elas bramam por detalhes do evento, para que elas possam, na verdade, não ajudar, mas de uma certa forma, seria a difamação. E isso é o que Jesus está tentando nos ensinar. Então, o discípulo, o cristão, ele precisa ser capaz de analisar de maneira crítica um objeto, ou seja, distinguir objetivamente entre os elementos, virtudes, características. Então, assim, essas capacidades, elas são necessárias na vida cristã. O cristão, ele precisa ter essas características. Só que isso, essas características, essa vivência, ele só vai ter com vida, com ensino, com estudo, com leitura, com capacitação, com horas, na verdade, debruçadas sobre a palavra de Deus. Não tem como você obter isso de uma outra forma, de uma outra fonte. A fonte é a Bíblia Sagrada e não tem como ser diferenciado. Nós precisamos, então, buscar isso. Enfim, é preciso ter humanidade. É preciso ser humano para entender que nosso julgamento sobre pessoas é apenas uma opinião. Lançarmos uma opinião. A expressão da qual podemos e devemos controlar daquilo. Ou seja, diante daquilo, eu vou dizer aqui, vamos pegar um exemplo para que nós possamos ter uma ideia. Se alguém, por exemplo, quer matar alguém e ela vem se aconselhar, ela deve ser então aconselhada a não matar. Por quê? Porque ela vai de encontro à palavra de Deus, diretamente de encontro à palavra de Deus. Isso é uma coisa mais clássica, mais direta, mas nós temos tantas outras coisas miúdas, coisas pequenas, que também, no entanto, embora sejam pequenas, elas também levam homens e mulheres para o caminho da perdição, ok? Discernimento, ou discernindo, ou tendo a condição de entender a natureza das coisas. Qual é a natureza das coisas, né?
E aí eu volto àquele exemplo de se a pessoa vem falar bem assim, não mate, né? Porque a Bíblia fala para você não matar. Mas se a pessoa ela for tentada com a sua vida, ela vai, de uma maneira própria e vou chamar de natural, ela vai tender a autodefesa, ela vai se autodefender. Talvez na sua autodefesa ela consiga matar alguém, ocorra que ela mate alguém. E aí? Perceba que as situações ela vai mudar. A natureza da situação, a natureza das coisas, ela vai tomando formas. E nós precisamos entender o porquê dessas coisas e como tratar cada coisa. Foi para isso que Moisés, quando estava com o povo no deserto, ele passava todo o seu dia na porta da sua tenda, atendendo pessoas e trazendo conselho, julgamento entre ações que haviam acontecido e coisas ali, eu imagino, coisas de várias classes, de várias condições. E Jetro ele vai dar um conselho, ele pede para dividir o povo em várias porções, e nós entendemos hoje os departamentos em igreja, os pastores que cuidam de coisas de nível A, nível B, nível C, e isso para que a igreja, a obra de Deus, a humanidade, ela possa ser conduzida até aquele que é o Deus verdadeiro. O argueiro e a trave. O argueiro e a trave algo, são características bem equidistantes. Bem equidistantes. Nós vamos ver que a trave é algo robusto, né? É quase uma coluna de madeira, né? Enquanto que o argueiro é uma pequena partícula de madeira. No entanto, os dois vai impedir que você possa ver de maneira clara, de maneira coloquial, para poder tratar com uma parte tão sensível que são os olhos. Imagine você que uma flepa, na verdade, um grão de areia, se cair no olho, ele já incomoda, você já não consegue, a sua vista já fica embaçada. Imagine agora uma flepa de madeira, o que ele chama de argueiro, cair no seu olho. Você não vai conseguir, de maneira, com sua visão embaçada, você não vai conseguir, na verdade, tirar do olho do seu irmão esse órgão tão delicado que tem movimentos até involuntários. Quando nós levamos a mão aos nossos olhos, os nossos olhos tendem a piscar porque é um movimento involuntário. E às vezes é preciso até, muitas das vezes na cirurgia, que uma peça sustente ele aberto para que ele não feche. Então, queridos, a trave é algo ainda muito maior. Então, imagine você atrás tendo uma trave na sua frente, você conseguir, né, de maneira táteis, tirar um argueiro, essa freipa de madeira do olho do seu irmão. É impossível. Não tem como acontecer isso. Certamente vai acontecer uma tragédia. Você vai mais machucar, você vai mais maltratar do que ajudar essa pessoa. Então é essa a condição que o texto vem nos falando e vem nos levando, para que a gente possa não ser hipócrita, estando atrás de um argueiro, ou tendo, na verdade, uma trave no olho, né? Ou atrás da trave tendo um argueiro no olho, querer, na verdade, tratar do olho do irmão que está à frente. Então nós precisamos, então, aprender isso. Aprendendo isso até aqui, nós precisamos passar por um segundo ponto. Isso seria bom que todos estivessem vendo, todos estudassem essa lição, para que nós possamos, diante de situações vexosas, nós possamos tomar uma postura, uma decisão, né? Nós nos posicionarmos de uma maneira que Deus seja glorificado, Deus não seja envergonhado, ok? Então, nós devemos então vencer a hipocrisia. Nós precisamos passar por cima da hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque a hipocrisia ela vem do estado de você estar com um argueiro ou a trave no olho e querer tratar da outra pessoa. Isso é hipocrisia, você é hipócrita. Ou você cometer pecado, né? Você está em pecado em uma certa situação e querer aconselhar nessa condição. Eu costumo dizer, um exemplo mais clássico disso, não existe crítica construtiva ou desconstrutiva. Crítica é crítica, né? Então, por exemplo, eu não sou casado e eu quero aconselhar um casal. Não tem como. Eu não sei as nuances, a natureza de um casamento. Como é que eu posso, então, emitir opinião sobre uma coisa a qual eu nunca vivi, ainda que eu tenha estudado, por mais que eu tenha estudado, por exemplo, o casamento, o ato conjugal em si, né, por mais que eu seja, na verdade, um catedrático na condição de casamento, de relacionamento, para mim poder lançar mão, né, e dar um conselho a pessoas que vivem casadas. Porque uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria. Então eu posso até ser um mestrado na teoria,
mas na prática eu não tenho conhecimento, porque existem outras nuances que a teoria não vai conseguir expressar de uma forma real. Então nós precisamos vencer a hipocrisia. Se eu não tenho condições, se eu não sou capacitado, eu devo então me calar, eu devo assim levar essa pessoa a uma outra pessoa que talvez ela detenha as condições, que com certeza na sua igreja ou alguém em uma outra igreja ou alguém que você conheça, para poder assim aconselhar, ok? Então devemos vencer a hipocrisia. É muito comum nós negligenciarmos, né, essa condição de essa corrida, né, essa competição com a hipocrisia. A hipocrisia ela compete conosco. Nós precisamos vencer ela, né? Ela é nosso competidor, né, nosso lateral. E muitas das vezes nós negligenciamos os nossos pecados, né? E imediatamente descobrimos pecados dos outros. Então negligenciamos os nossos e queremos descobrir os dos outros. Queremos colocar em evidência os dos outros. Não, não é assim. Nós precisamos primeiro tratar dos nossos para que a gente possa estar tratando dos outros. Um bom discípulo, então, fica aqui esse aprendizado que um bom discípulo de Cristo, além de cuidar de si mesmo, né, e manter-se vigilante, deve também corrigir e orientar seus, né, faltosos irmãos e irmãs. Então, primeiro, ele tem que cuidar de si. Porém, essa é uma tarefa que só pode ser realizada a partir de uma vida a qual nós vamos chamar de humildade. E eu quero dizer aqui para vocês que humildade ela ficou para pouco. Humildade é coisa para poucos. É lamentável, mas humildade é coisa para pouco. Então nós incorremos na condição de vencer a hipocrisia, nós corremos um risco. Então há um risco de você perder. Nessa corrida com a hipocrisia, você pode perder e a hipocrisia chega na frente. Se a hipocrisia ela vence você, então nós temos então o perigo de discernimento vai estar defeituoso. O nosso discernimento ele vai estar com defeito. É como um carro com um pneu furado. Se o carro está com o pneu furado, nós não podemos continuar trafegando com ele nas vias públicas. Percebam vocês, se o seu carro está sem os faróis, eu não posso continuar conduzindo, na verdade, ele nas vias públicas. Porque há um perigo de você causar um acidente, e esse acidente ele possa trazer mortes. E é essa a característica que a lição está nos trazendo. Jesus ele aborda um problema no extremo oposto do julgamento da hipocrisia, né? A ingênua aceitação das pessoas sem discernir suas verdades ou suas verdadeiras fontes de origem, né? Embora os cristãos estejam impedidos de julgar os outros a partir, sabe, de movimentos errados e sem critérios bíblicos, então é uma maneira totalmente inconsequente. Mateus ele vai trazer essa realidade. Jesus, quando ensina o Sermão do Monte, ele vai então trazer aquilo, vamos dizer assim, ele vai trazer a prevenção. Ele vai trazer a prevenção contra um ato, né? Contra essa falta de discernimento em relação às atitudes de pessoas para com o evangelho, ou pessoas que manuseiam o evangelho, ou até mesmo pessoas que fazem parte de uma comunidade cristã, pessoas que estão inseridas dentro de uma igreja, né? E às vezes, né, pasmem, pessoas às vezes que já estão há anos dentro da igreja, não são pessoas prematuras, são pessoas que já têm anos vividos dentro da igreja, mas ainda assim continuam agindo de uma maneira totalmente inconsequente, sem ter o mínimo de discernimento para poder tratar de certas situações ou tratar de certas coisas. Então, dentro dessa condição de certo e errado, discernimento, trave e argueiros, nós vamos cair num conceito de coisas que são dignas e coisas que são indignas. E isso nós precisamos entender essa condição. Às vezes a pessoa, por pouca humildade ou por zero humildade, por não ter humildade, né, ela vai virar para outra e vai dizer assim, você não é digno, né? Você não é digno disso, né? Ela vai, em vez de ajudar, ela vai oprimindo aquela pessoa. Então, daí as pessoas lançarem mão, embora eu penso que não haja uma crítica construtiva ou desconstrutiva, essa é uma crítica esmagadora. Ela vai jogando para baixo toda a condição daquela pessoa, daquele erro, daquela falta daquela pessoa. E isso não é nada humildade, né? A pessoa não é nada humilde. Ela se torna totalmente uma pessoa arrogante,
de não até mesmo não querer permanecer no mesmo ambiente da pessoa. Isso é coisa muito séria, meus irmãos, e nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. Olha só, nesse último ponto aqui, Jesus vai trazer a condição entre a questão de pérolas, cães, porcos. E isso é essa condição. Então ele vai trazer ele vai dar um exemplo dos cães, dos porcos e da pérola. A pérola aqui é o evangelho na sua riqueza, na sua maravilha, na sua essência gloriosa. O evangelho ele vem aqui com pérola porque ele vai mostrar o bisturi que abre o coração do homem para poder fazer o transplante desse coração de pedra em um coração de carne, sabe? O evangelho vem como pérola porque ele vai demonstrar a grande essência de amor a qual nós devemos ter para com os irmãos. Então, isso é muito glorioso. Então, nesse último ponto, Jesus ele se vale de figuras de linguagem para ensinar aos discípulos que eles não estão reunidos ali as coisas que são santas, né, não podem ser dadas para aqueles que não querem ou que não tenham a capacidade para apreciar os valores espirituais. Nós estamos em Mateus capítulo 7, verso 6 em diante. Ou seja, né, nós temos o conhecimento da palavra, ok? É como o vídeo aqui, por exemplo. Nós estamos fazendo esse comentário da lição da Escola Bíblica Dominical e tem pessoas que não vão dar o devido valor a esse vídeo, ok? Embora ele não tenha, o pouco tempo não nos dá direito à expansão, né, dentro dos assuntos tratados e né, deixa-se claro aqui a ideia de que os assuntos tratados aqui são de grande profundidade. Esses assuntos tratados aqui, eles precisam, na verdade, de dias, eles precisam de horas, eles precisam de meses e até mesmo de anos para que você possa condensar, na verdade, uma palavra para isso aqui. Perceba isso, que Jesus ele traz o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte até hoje é uma das passagens bíblicas que são mais tangíveis, estão mais, na verdade, expandem-se sobre a condição do mundo, né? Do Sermão do Monte, saiu, na verdade, memorandos, né? Saiu estatutos, né? Saiu cartas magnas para que pudesse, na verdade, dar ordem ao mundo, independente da pessoa ser cristã ou não. Perceba a profundidade dessas coisas. E aqui ele vai tratar dessa conduta de coisas santas e das coisas que não são santas. Daqueles que querem e daqueles que não querem. Os porcos. Esta analogia foi usada por Cristo para mostrar como a pessoa reage quando estão vivenciando uma rebelião aberta contra Deus. Então, assim, a pessoa quando ela se rebela contra Deus, a analogia é feita como se fosse um porco, né? Pessoas rebeldes que teimosamente rejeitam sua verdade e fecham sua mente e coração ao conhecimento espiritual. E existem pessoas que estão dentro, na verdade, da igreja, por falta de humildade, elas fecham seu coração, né? Ela diz que tem pessoas que não são dignas de trazer um ensinamento para elas, ok?